Shalom, igreja. Pode se assentar. A palavra hoje será bem brevezinha. Gostaria de ler com os irmãos a passagem do Bom Samaritano, que está escrita em Lucas 10, a partir do versículo 25. É do 25 ao 37 a passagem. Lucas 10, 25 ao 37, quer dizer. Bem? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que isso é uma moeda romana, né? Ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos entender um pouco dessa parábola, né? Ela parece bem óbvia, né, sobre o que ela está falando, porque as parábolas do Senhor, elas são bem de fácil ensino, né? E esse mestre da lei, ele, na verdade, ao perguntar a Jesus, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, ele estava colocando o Senhor à prova. Ele logo fala, pôr Jesus à prova. Os mestres da lei, os fariseus, eles estavam sempre atrás do Senhor Jesus para colocar os seus ensinos, as suas falas em prova em relação à lei mosaica, né? E desmerecer que aquilo que Jesus estava falando não era de acordo com o que Deus queria mesmo. Mas Jesus responde a ele com outra pergunta. Né? Por quê? Por que ele responde a esse mestre da lei com outra pergunta? Por quê? Porque ele não estava querendo ensinar nenhuma nova doutrina. Não era nada novo que ele havia ensinado para as pessoas. Ele estava ensinando o que já estava escrito na lei de Deus. Só que o entendimento era muito mais profundo do que aquilo que estava. Então, ele respondeu, né? Ele foi e respondeu como estava escrito em Levíticos e Deuteronômios, né? Que essa passagem de ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, está em Deuteronômio 6:5. Isso é da lei. E a ame o seu próximo como a si mesmo está em Levíticos 19:18. Né? Toda a lei e os profetas se resumem a essas 2 passagens, a esses 2 mandamentos, né? Que você ama ao Senhor, você não interfere, você não idolatra outros deuses, você não coloca ninguém acima de Deus. E quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você completa as outras. Você não adultera, você não mata, você não rouba, né? Você faz isso. Só que Jesus, ele queria além disso. Né? Jesus, ele traz um ensino que é além, é mais profundo sobre isso. E aí, ele querendo, esse mestre da lei, querendo se justificar, falando,
Eu entendi que a lei fala, né, que é assim, né, que Jesus fala assim, então faça isso e viverá. Tá, mas quem é o meu próximo? Ele quis dizer, por que ele fala assim, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Justificar-se é porque, tipo assim, a lei, eu tenho certeza que eu não vou conseguir cumprir toda ela. Porque ele sabia, a lei, ela funciona, ela é santa, e ela vem como mostrar para a gente que a gente não consegue cumprir toda ela, que nós somos pecadores. E nós merecemos e carecemos da graça. Ela mostra sobre isso, ela aponta para o que Deus quer, o plano perfeito do Senhor. E ao falar que, tá, mas quem é o próximo? E falar, olha, a lei não está tão clara, você pode me explicar melhor? Porque eu não estou achando tão claro isso aí, não. E aí eu não posso perder, né, minha salvação, a vida eterna, por causa que a lei não está tão clara. Aí Jesus vai e conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, né? E lá em Romanos 7:12, ele fala sobre a lei. Ele fala que a lei de fato, a lei é santa e o mandamento é santo e justo. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E em Gálatas 3:12 diz, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Citando Levíticos, né, 18:5, que está falando assim, olha, realmente, você realmente não consegue alcançar pelas suas obras, a salvação. A lei mostra isso, que pelas suas obras você não alcança a salvação. E é um engano as pessoas acharem que só pelas suas obras elas serão salvas daquilo, né? Isso é um engano muito grande que acontece no mundo, que as pessoas elas vivem por obras, né? Elas não entendem que elas não são merecedoras. E aí, quando você vê que você é merecedor, ao invés desse samaritano olhar e falar, olha, eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia, que eu sou um pecador, eu não consigo cumprir toda a lei de Moisés, eu preciso de salvação, eu preciso de Cristo. Ele fala, não está tão claro assim. Então se justifica, né, arrumando desculpas. E o que mais faziam os mestres da lei e os fariseus eram arrumar desculpas para não seguir o que Cristo está falando, porque eles viam, Cristo falava na simplicidade dele, na simplicidade não, na sua sabedoria, na sua autoridade, e eles percebiam que era o próprio Deus, mas eles não queriam crer, endureciam o seu coração. E aí ele conta essa história do samaritano. E a pergunta que ele faz, quem é o meu próximo, na verdade, deveria ser feita assim, eu estou sendo um bom próximo para os que necessitam a minha volta? Olha a pergunta de Jesus. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele não falou assim, quem foi? Quem é o meu próximo? Porque a gente deduz, não, o próximo nós estamos falando do homem que está caído. Ele está falando, quem foi o próximo do homem que caiu aos assaltantes? Ele coloca a questão, ele vira. Ele fala, você tem que se avaliar. Eu estou sendo um bom próximo para aquela pessoa que necessita? Né? Jesus traz a inversão do reino. Né? Quando a gente tenta entender de uma forma que o mundo coloca, Cristo vem e fala, olha, não é dessa maneira. Você tem que se autoavaliar. E aí você vê 3 exemplos nessa passagem, bem assim por cima, que eu vou estar falando. É a crueldade humana. Né? Nós vemos que no decorrer da parábola, bem no início, esse homem caiu na mão de ladrões, né? De assaltantes. E a gente vê o quê? A humanidade perversa. Nós vemos a crueldade do homem, né? E isso mostra cada vez mais o quanto as pessoas são sedentas para causar o mal ao próximo, né? E sem nenhuma medida eles pegaram e machucaram aquele homem, bateram e quase deixaram a ponto de estar morto. Né? E eu tenho certeza que esses homens, como diz nas leis, ou que ouviu nas histórias que se tem das provérbios, ele não ouviu o provérbio 1, do 8 ao 16, que diz lá sobre como os homens maus, eles agem. Né? A pregação está bem pequenininha, então eu vou abrir a passagem para ficar tudo de boa.
Então, paciência. Então, Provérbios 1, do 8 ao 16, diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como sepulturas engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se a nosso bando, divirta-se. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá para essas veredas dessa gente. Afaste os seus pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Aqui você vê totalmente a humanidade. Uma humanidade que deseja causar mal ao próximo, né? O pior do ser humano. Nós, seres humanos, sem Deus, não somos nada. Nós somos terríveis homens maus, muito maus. Nós somos o lobo mau da história, como diria, né? Não tem nenhum homem bom na face da terra. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, nós podemos virar esses homens que são assaltantes, que roubam as vidas dos outros, que cobiçam aquilo que não é seu, que mata aquele que é inocente, que derrama sangue, né, de inocentes. São pessoas más, pessoas que são o ápice. E isso nós vemos na história de Sodoma e Gomorra. Você vê um ápice da perversidade que o Senhor foi e trouxe juízo sobre eles. E isso é o destino daqueles que vivem desse jeito. E Provérbios orienta falando, olha, não siga esse caminho é mau, esse caminho é ruim. Ouça a instrução do seu pai, os ensinos do seu pai e ouça a instrução de sua mãe, não deixe. Né? E quando você vê isso, nós podemos ver o quanto a humanidade demonstra a falta de Deus. E mais para frente nós vemos outro exemplo, que é o do exemplo da indiferença. Né? Que um dos piores sentimentos que eu acho, né, agora falando isso, eu acho que é o sentimento da indiferença. Eu acho que é um sentimento horrível. Eu não sei se alguém já sentiu isso, esse sentimento, ou já causou esse sentimento. Eu já vivi esse sentimento de ter sentido e já causei esse sentimento, fiz indiferença. E é horrível, você deixa a pessoa totalmente... É frio, é um matar frio. Como eu vi um texto mais cedo, ele fala, é enfiar a faca sem tocar na pessoa. É um sentimento horrível, né? E esse foi o caso do sacerdote do levita nessa parábola. Porque, para as pessoas daquela época, quando ele conta assim que um homem que descia para de Jerusalém para Jericó, ele está falando de uma distância muito grande que se tinha, né, de uma cidade a outra. E lá eles eram tão grandes e muito cheios de montanhas, né? Geograficamente era bem ruim de se andar, né? E aí as pessoas, os assaltantes ficavam nessas valas que tinha ou nessas encostas para pegar as pessoas que estivessem de passagem, né? Para feri-las mesmo, para machucá-las ou para se esconder, né? E quando ele fala que aí você pensa assim, caramba, mas é um sacerdote, ele não pode tocar em quase morto ou morto, né? O cara não estava morto. Primeiro que o cara não estava morto. Segundo que ele não estava indo para o templo. Ele estava voltando do templo. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Ele estava indo para casa. Mesma coisa o levita. Então, eles não tinham desculpa para não ajudar. E aí você vê e fala assim, caramba, o cara está morto, o cara está lá todo sanguentado. Aqui você vê um sacerdote e você fala, é a esperança do homem. Fala, não é a esperança. O cara passou reto, passou do outro lado da rua e falou, vou embora, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. E o levita veio e fez a mesma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou seguir a minha vida porque eu tenho mais o que fazer. E nada disso justifica a ação deles. Afinal de contas, eles eram homens santos que conheciam a palavra de Deus. Né? E conheciam muito bem sobre o amar o seu próximo como a ti mesmo.
E a indiferença, ela nos tira aí a responsabilidade. Não nos importamos com aqueles que se encontram à nossa volta. Menosprezamos sua dor. Há nada para que assim não precisamos cuidar ou oferecer ajuda. É friamente calculado. E em 1 João 3, 16 a 19, diz sobre como João fala uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta. 1 João 3, 16 a 19. Ele fala aqui. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha, isso é muito sério. Se alguém ver o seu irmão passando necessidade e não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é muito sério. Filhinhos, aí João, né, todo amorzinho, aquele... Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amém? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. A nossa fé, o nosso amor que proclamamos através de músicas, através das leituras que temos de salmo, através daquilo que postamos, daquilo que dizemos, tem que ser em ação e em verdade. Elas não podem ser uma fachada. Amor de fachada não é sustentado diante de Deus, porque Ele sonda mente e coração. E o nosso coração nos condena. Não sei vocês, eu sou uma pessoa meia... Quando eu estou na rua, assim, eu me sinto muito culpada. Às vezes você vê umas pessoas que você quer ajudar e às vezes você não consegue. Isso é o coração condenando, falando, poxa, você poderia ajudar, você poderia ter feito mais. Isso, às vezes, é o próprio coração da gente falando. E olha que o nosso coração é fábrica de pecado, hein? E ainda assim, ele nos orienta nos condena, né? Por causa dos nossos jeitos de agir. E é uma das coisas que eu acho mais bonita, que é falada em Tiago também. Tiago, ele exorta bastante sobre a sua fé não é só fé morta, é uma fé é uma fé viva, e ela mostra através das suas obras, né? É o contrário, não é a obra que nos salva, é a fé que é demonstrada em obras, amém? E os sacerdotes e os levitas eram como mestres da lei, sabe sobre o que é lei, mas não praticava. E aí a pergunta é, como podemos amar a Deus se falhamos em ajudar a quem precisa? Muitos dos profetas do passado não apenas condenavam a idolatria, mas a falta de compaixão para com os mais necessitados. Não se aplica apenas a dinheiro, mas a indiferença como um todo. Que a gente acha que é só dinheiro, né? Não, os necessitados precisam de... Não, é tudo. É uma conversa que a pessoa precisa, é um abraço, é você se importar em ouvi-la, é você se mostrar prestativo quando ela precisar de ajuda. E, às vezes, é realmente a necessidade. Às vezes, você não fala assim, mas quem sou eu? Às vezes, eu não tenho nada para dar. Um óleo faz diferença, um pacote de feijão. É esse se importar. Fala, é importar, não importa o tamanho do seu negócio, mas é a sua intenção. Deus está vendo a sua intenção. Né? Deus sonda mente e coração. Ele sabe a intenção do seu coração. E aí nós vemos um terceiro ponto, que é a compaixão. Ela é retratada através do samaritano, que é o oposto dos indiferentes. Né? Ele é a resposta de Jesus para o amor ao próximo. Samaritano, que não era bem visto pelos judeus, foi usado por Deus para dizer até mesmo que um samaritano, que os judeus não gostavam de samaritano, tá, gente? Que um samaritano estava mais próximo do reino dos céus do que aqueles judeus, que eram sacerdotes e levitas.
E aí o engraçado é que na hora que ele vai responder, que ele pergunta assim, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Ele, ao invés de responder, o samaritano. Ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito. Tipo, é aquele, eu não vou dizer que é o samaritano, mas aquele que tiver misericórdia, porque a rixa era tão grande que não tinha nem capacidade de falar o nome. E aí você vê que o samaritano ele agiu com bondade, ele agiu com cuidado, ele fez um papel de excelência. Ele não perguntou de onde que essa pessoa era, ele não quis saber se era um gentil, se era um escravo, se era um livre, se era um judeu ou se era um samaritano. Ele foi e cuidou daquelas feridas, ele olhou para a necessidade daquele homem. E ele foi e cuidou. E, além disso, ele cuidou, ele se aproximou, ele tocou nele. Ele limpou suas feridas, ele carregou esse homem até o lugar em que teve despesas. Então, ele usou todas. Ele teve toque, ele teve o carregar, ele teve a despesa, ele se responsabilizou por aquele homem. Então, Jesus vira para o mestre da lei e pergunta, né, quem é o próximo? E ele fala, vá e faça o mesmo. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas suas obras, andam nas boas obras. Nesse sentido, podemos concluir com Tiago 1:22. Tiago. Quem quiser saber sobre essas coisas de fé, mostrar nossas fé através das obras, Tiago fala muito sobre isso, né? Era uma coisa que ele debatia bastante com o povo lá em Jerusalém. E ele fala no 1:22 assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aí ele fala, né, sobre as coisas de se considerar. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Isso é maravilhoso. Bem, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: estou sendo um bom próximo para as pessoas que necessitam da nossa volta? Né? Você pensa e medite sobre isso, né? Você tenta visualizar se você tem sido uma boa pessoa para as pessoas que estão à sua volta, um bom próximo, cuidando delas, amando a elas. Porque eu sei que o mundo lá fora, ela fala ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, né? Ele diz, primeiro você tem que olhar para si, cuidar de si primeiro, né? Minhas prioridades, como muitos falam, é meu bem-estar, minha saúde mental, né? Agora você imagina Paulo na prisão falando, não vou escrever nada, não quero nem saber do que está acontecendo em Coríntios, não quero saber o que está acontecendo em nenhuma dessas igrejas, porque senão minha saúde mental, né? Eu já estou preso. O que eu vou fazer aqui? Já estou passando minhas dificuldades. Então, assim, é um contra-evangelho tão grande que a filosofia do mundo tem, e é tão pequeno e parece tão benéfico para a gente que a gente não percebe o quão mal ele faz. Nos torna pessoas cada vez mais... um pouquinho. Pensa que a gente é um ser humano pecador. Que direto precisamos matar o velho homem. E aí vem filosofias que nos exaltam nosso egoísmo, a nossa falta de sensibilidade com o próximo, exalta tudo aquilo que é perverso dentro de nós, sabe? Às vezes o que você é perverso, o outro não é, mas isso é exaltado através de filosofias ou de coisas que vêm crescendo, né, no decorrer da sociedade, e aí você se torna uma pessoa mais fria, uma pessoa mais egoísta, uma pessoa mais, sabe, sem amor nenhum pelo próximo, e nos tornamos o quê, no fim das contas? Fariseus, ditadores de leis. Nós saímos aí esbravejando a lei para tudo quanto é lado, dizendo que nós sabemos o que é certo e o que é errado, e, no fim das contas, nós só
falamos as coisas, né? Ao invés de levar... Como dizem Provérbios, nossa palavra, nós não levamos vida, nós levamos, na verdade, morte, sentença para as pessoas, né? Parece que ficamos à porta do céu, falando, olha, vocês não vão entrar, porque você é assim, você é desse jeito, a palavra de Deus não é assim. E você demonstra a sua falta de amor pelas pessoas, né? A sua falta de compreensão, de compaixão pelo próximo, a indiferença. E uma das coisas que eu mais enfatizo na vida cristã, para mim e para tudo que eu vou falar, é sobre o que eu tenho testemunhado sobre Deus, né? O que eu tenho testemunhado de Deus. O meu testemunho não acaba quando eu estou aqui no púlpito ou quando eu fecho a igreja e eu saio. Meu testemunho, na verdade, ele começa quando eu estou lá fora. É sobre o que a pessoa está vendo em mim. Ela está vendo Deus em mim? Ela consegue reconhecer o amor de Deus em mim? Ela consegue reconhecer a justiça de Deus em mim? Não a minha própria justiça, mas a justiça de Deus em mim? Ela consegue ver a bondade de Deus em minha vida? Ela consegue ver a alegria de Deus em minha vida? Gente, muitos cristãos têm se tomado a alegria deles, e por causa do mundo. Ai, o mundo é muito pesado. Ai, o evangelho é muito triste, é muito tenso. Não, nós temos sido roubados por causa das filosofias do mundo. E isso tem nos tornado pessoas tão frias que dentro da igreja nós tornamos cada vez mais nem parecidos com o corpo de Cristo. E o corpo, ele não é um Frankenstein, que você sai costurando e obrigatoriamente você está ali. Ele é o corpo de Cristo, ele é de fato o corpo de Cristo. Você sente quando o seu dedinho do pé bate. Você sente quando a sua orelha está formigando, quando está quente, né? Todo o corpo sente aquilo que está acontecendo no seu corpo. Então, quando os irmãos estiverem com dificuldade, estiverem passando por dificuldade, ou estiverem alegres, nós devemos sentir. Nós devemos nos alegrar, nós devemos ficar felizes quando os irmãos estão felizes. Nós devemos ficar tristes, chorar, lamentar, estar de luto quando nossos irmãos estão de luto. Porque isso faz parte do corpo de Cristo. Esse é o testemunho vivo da palavra de Deus. Paulo enfatiza muito, muito isso. Quando ele fala, olha, sejam um corpo, não perca isso. Ele fala para Coríntios, não perca isso que vocês estão tendo. Sabe, seja um corpo só, não se desfaça, não se deixe dissipar com as filosofias desse mundo que entra e fala, olha, você tem que se preocupar consigo mesmo, você não tem que se preocupar com os outros. Primeiro é você, depois os outros. A palavra de Deus é totalmente contrário. Primeiro os outros. Fala, olhe para os outros primeiro, se ceda para as pessoas terem vida. A palavra de Deus nos chama a isso. E nós vemos esse exemplo maravilhoso no próprio Cristo. Cristo é Deus que se fez carne, sabe, e morreu para que nós pudéssemos encontrar vida. Nós que somos gentios não teríamos nem oportunidade de conhecê-los, de conhecer a Deus. Mas Cristo fez isso conhecido. E graças a Deus Ele ressuscitou e está com o Pai agora, e deixou os discípulos, e agora até aqui, agora a igreja, nós seguimos com os seus ensinos para que possamos dar vidas a outras pessoas, né? E eu queria que você olhasse, muitas das vezes a gente olha para a parábola do bom samaritano, mirando se eu sou bom samaritano, mas a gente às vezes acerta nos indiferentes, que é os sacerdotes e os levitas, legalistas, religiosos demais, que não demonstram o amor de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa ter as lentes do Senhor que expressam o seu verdadeiro amor. E vou deixar de casa para casa. Leia a história do filho pródigo, porque você vê a expressão da alegria do Senhor totalmente quando um pecador se arrepende. Ali vemos a alegria do próprio Deus, em sumo, falando, olha, antes do filho pródigo falar assim, olha, me perdoa, pai, ele nem deixa falar, porque a vontade dele de perdoar era tão grande do pai, que ele fala, eu te perdoo. Eu vi, em seu coração já estava... Essa volta que você fez já era para mim. Então, você vê como Deus é tão amoroso. E como não podemos ser tão amorosos como o nosso próprio Deus, gente? Ele é justiça, mas Ele também é amor. Mas não é amor conforme ao nosso critério, ao nosso modo de ver, entender. E a pergunta que eu faço todo dia para mim mesma é, como eu tenho exercitado esse testemunho de Deus, né? Como eu tenho exercitado
ser boa samaritana, vamos dizer assim. E eu queria falar algumas coisas para vocês, como eu penso algumas vezes. Ouça quando alguém falar com você, não ouça apenas só por ouvir. Preste atenção no que a pessoa está falando. Escute ela falando. Não fica pensando enquanto ela está falando com você. Pare os seus pensamentos e a escute. Fale palavras de vida. Palavras de vida, se você não sabe o que é palavra de vida, vai na Bíblia. É fonte de palavras de vida. Lá você encontra a fonte da vida. Seja provisão na vida de alguém. Perdoe. Interceda, porque essa é a maior prova de amor, é quando você intercede pelos outros, porque ninguém está vendo, mas Deus vê. Deus enxerga esse pequeno detalhe. Seja a companhia que gostaria de ter. A companhia que seria benéfica à pessoa. Seja verdadeiro em suas palavras. Seja sim, sim, não, não. Não faça conforme o mundo, que dá jeitinho. Nosso jeito brasileiro é muito ruim nesse quesito. Porque nós sempre damos jeitinho, queremos agradar. Seja verdadeiro naquilo que você fala. Faça pelas pessoas aquilo que você faria por alguém que você ama ou por você mesmo. E doe o seu tempo. Doe o seu tempo, porque no seu tempo doado não é o desperdício. Na verdade, você está fazendo a obra de Deus através desses pequenos detalhes. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei, porque eu fiquei um pouco tensa sobre o que pregar. Testemunho, para mim, é um pouco tenso, porque eu sou meia bruta para falar. Mas eu quero que vocês exerçam isso. Eu também estou aprendendo a exercer, a dar bom testemunho de quem é o nosso Deus. Nós precisamos aprender isso a cada dia. Testemunhar sobre a alegria que Deus dá, mesmo em meio às dificuldades. Testemunhar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós. A olhar com misericórdia, porque na hora que a gente olhar para as pessoas com misericórdia, do mesmo jeito que Deus olha para nós, nós aprendemos, nós chegamos um pouquinho mais perto do reino de Deus. Amém? Deus abençoe.